Bom dia, meus amigos e amigas, vocês que estão assistindo a essa gravação hoje de manhã com os líderes lá no Nordeste, Norte do Brasil. É um prazer tê-lo aqui conosco. Estamos hoje pensando sobre 2 capítulos do livro A Busca de Santidade, 2 capítulos que tratam eu vou dizer, até o conteúdo mais profundo que eu conheço na Palavra de Deus sobre a dinâmica da vida cristã se encontra em nosso estudo de hoje. Estamos falando e contemplando o que significa que nós estamos transferidos do reino das trevas para o reino da luz. Temos costume de falar que alguém que está em Jesus, nova criatura é. Então, isso queria dizer o quê? Em formas concretas e práticas. Nós vamos falar sobre isso hoje. Também nós vamos falar sobre a luta para deixar nossos corações em conformação cada vez mais com a palavra do Senhor. A luta em que nossos corações desordenados estão sempre sentindo este desejo de ir contra o ensino claro da palavra de Deus. Como nós podemos conquistar um coração desordenado? Esses serão até os assuntos tratados hoje, e temos o privilégio de ter pastor Francisco Pontes nos facilitando na conversa entre os pastores que estão aqui. Eu vou passar a palavra para o pastor Francisco, pedindo que ele vai fazer uma apresentação rápida da sua pessoa e fazendo uma apresentação dos líderes que estão presentes hoje, participando nesta conferência. Pastor Francisco Pontes, tu tens a palavra. Obrigado, pastor Mark Johnson. É um prazer estar mais uma vez estudando um assunto tão importante. Estão conosco o pastor Francimado Bezerra, pastor Melquisedeque, pastor Carlos Jabra e o pastor Obadias. Esses são os pastores que estão conosco nesta manhã. Então, vamos iniciar o estudo. Creio que todos estão com os seus guias de estudo. E eu gostaria de pedir ao pastor Francimário, por gentileza, que estivesse abrindo sua Bíblia em Romanos 6, do 1 ao 12, e Colossenses 1:13. E a pergunta do nosso estudo, a pergunta número 2, é a seguinte: o que significa ter morrido para pecar? O que significa ter morrido para pecar? Pastor Francimário está com a palavra, por gentileza. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo seja com todos. Que alegria podermos estar aqui mais uma quinta-feira, nesta manhã tão abençoada, para juntos considerarmos a palavra de Deus. Eu quero fazer a leitura, então vamos lá para Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morrermos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos,
Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. E agora, Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13. Diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Meus irmãos, que passagem importante, salutar para nossa consideração nesta manhã, né? Paulo escrevendo à igreja de Roma, né? Nesse capítulo 6, eu percebo e compreendo que ele está ensinando aí a verdade essencial da identificação do cristão com Jesus Cristo em sua morte, também no sepultamento e ressurreição. Assim como nós nos identificamos com Adão no pecado e na condenação, obviamente, também nos identificamos agora com Cristo na justiça e na justificação. Estamos, e louvado seja Deus por isso, porque nós estamos em Cristo e somos identificados com Ele. Ou seja, portanto, tudo o que aconteceu com Cristo aconteceu também conosco. Quando Ele morreu, quando Jesus morreu, nós também morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Agora estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, conforme o próprio apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele fala sobre essa questão. Então, nós podemos perceber que em função dessa ligação viva que nós temos com Cristo, o cristão agora ele se relaciona de maneira completamente diferente com o pecado. Ou seja, o pecado e a morte não exercem mais domínio algum sobre Cristo. E se nós estamos em Cristo, portanto, o pecado e a morte não exercem domínio algum sobre nós. Lembrando do texto de Filipenses, ou melhor, de Colossenses 1, versículo 13, outrora nós estávamos no império das trevas, estávamos presos a Satanás, né? Estávamos sendo dominados pelo pecado, mas hoje nós estamos na luz, estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o pecado, conforme Romanos 6, versículo 14, diz, o pecado ele não tem domínio mais sobre nós. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, pastor Francimário, pela sua bela explicação. E vamos para a questão de número 3. Eu gostaria de convidar o pastor Melquisedeque para estar analisando Jeremias 17, do 9 ao 10. E o pastor Carlos, Marcos 7, 21 ao 23. A pergunta é a seguinte: que cada um dos seguintes versos ensina sobre nossos corações e a realidade do pecado? Então, pastor Melquisedeque, pastor Carlos, e eu vou pedir também ao pastor Obadias que esteja abrindo a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 18, e ele, depois de Melqui e de Obadias, faça também uma consideração sobre essa questão, né? Sobre a realidade do pecado em nossos corações. Por gentileza, pastor Melqui. Bom dia, meus amados, queridos irmãos, graça e paz. Vou ler os versículos 9 e 10 de Jeremias 17, que nos diz o seguinte: o coração é enganoso e incurável, mais do que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações.
Aqui nesse caso, né, o nosso querido Jeremias, o profeta Jeremias, ele nos faz entender, como também foi bem colocado no vídeo, né, no YouTube, do pastor Mark Johnson, que o nosso coração ele é enganoso, o nosso coração ele é perigoso, né? E às vezes o fato de acharmos que temos conhecimento é onde mora o maior perigo. O fato de achar que dominamos exatamente esse camarada é onde nós muitas vezes acabamos escorregando, né? Falhando por confiar nesse aspecto, quando se cita exatamente a questão do coração, está relacionada aos nossos sentimentos, à ideia, né, de que nós podemos, inclusive, controlar isso. Então, é preocupante, né? E, ao mesmo tempo, o mesmo texto vai nos colocar o entendimento de que Deus ele conhece o nosso coração, né? Ele sonda os nossos corações, ele sabe qual é a intenção dele. Chega até a dizer que antes mesmo que nós viéssemos a pensar alguma coisa, Deus já sabia disso. O que nos coloca ainda mais em uma condição de não sermos tão seguros, né? E precisamos realmente da segurança vinda do Senhor. Em relação à santidade, à busca exatamente pelo Senhor, eu confesso que quando eu assisti o vídeo, um pouco mais longo esse, né, pastor Mark Johnson, até porque ele tratava, né, de 2 capítulos, mas eu fiquei estarrecido, né, exatamente porque muitas vezes nós escondemos aquilo que naturalmente nós temos como seres humanos e que precisamos deixar isso conhecido diante de Deus. Não adianta ficarmos enganando a nós mesmos, né? O nosso coração, por causa exatamente dessa palavra de Jeremias aqui, nos faz entender isso. Temos que ter muito cuidado. Eu creio que uma das coisas que nós, como pastores, precisamos carregar, inclusive em momentos como esse, que para mim, é por isso que eu tenho primado por estar nesses momentos, porque tem servido para o meu discipulado, é o meu discipulado. Então, eu tenho tido dificuldade de ter líderes para me discipular, e aí isso tem servido. E se não há sinceridade, partindo do meu coração, em reconhecimento daquilo que eu tenho de maior fragilidade, até por entender, né? Inclusive, a palavra de ontem, pastor Marcos, me fez tomar decisão hoje sérias na minha vida. Uma das frases que o senhor citou fala sobre a questão da nossa alimentação. Comemos pecando, pecamos comendo, não paramos de comer. E aí, ontem, a minha esposa, né, até porque hoje é o meu dia natalício, e eu quis começar algo novo hoje, e aí a minha esposa foi e me deu uma palavra dura sobre isso. Doeu naquele primeiro momento, até eu quis ser, fui um pouco até áspero com ela, mas eu já amanheci light. E olha que, para acabar de inteirar, os irmãos mandaram 2 cestas básicas. Uma mãe mandou café da manhã, perdão. Um café da manhã da minha mãe e um café da manhã da igreja enorme, da MCM. Digo, mas é brincadeira, né? É de propósito. Mas sim, Deus permitiu para que eu pudesse provar para ele se eu ia fazer a mesma coisa que eu fiz ontem. Então, se eu estou disposto a ter uma vida em Deus e de santidade, são essas pequenas coisas que eu preciso realmente dizer, Senhor, eu vou morrer para mim mesmo nisso aqui. A minha vontade é grande de fazer isso aqui. Meu coração está doido para voar no que veio. Rasgar e comer. Meu coração está desejoso disso. Um pastor nesse instante da cidade mandou para mim uma grade de cajuína de garrafa, aquela cajuína gostosa, né? E aí eu olhei e disse, meu Deus, sangue de Cristo, eu nunca ganhei tanto presente para testar a minha fidelidade ao Senhor. A pergunta é, eu vou ser o mesmo de ontem? Deixar que o meu coração me engane novamente? Achar que talvez dá para me protelar aquilo que deveria ser feito há um tempo atrás? Será que eu posso confiar no meu coração? Então, esse texto traz para mim um entendimento muito claro de que eu não posso confiar em mim mesmo. Eu preciso confiar no Senhor. E eu preciso, diante dele, apresentar, dizendo, Senhor, eu estou nesta área, seja lá qual for, imoralidade sexual, da alimentação, de pensamentos impuros, de até mesmo nutrir no meu coração ódio, raiva, de ter reservas, inveja de irmãos da igreja, situações que podem, de forma tão natural, tão simples, me fazer pecar. E eu estou disposto exatamente, precisamos estar a termos uma vida de santidade. Nas pequenas coisas, como o vídeo do pastor ontem nos mostrou, nas pequenininhas, que aparentemente são normais. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Agora, por gentileza, pastor Carlos, lembrando que nós temos 2 minutos para
explanar o versículo, né? E a pergunta. Pastor Carlos vai ler Marcos 7, 21 a 23, falando sobre essa questão, o que esse versículo nos ensina aos nossos corações, a realidade do pecado em nossas vidas. Pastor Carlos, por gentileza. Graças e paz a todos, bom dia. Parabéns, pastor Melk, e o Senhor continue abençoando sua vida. A palavra do Senhor em Marcos 7, 21, 23 nos ensina assim: porque do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e insensatez. Porque do interior do coração dos homens, aquilo que está dentro de nós, do nosso coração. Jesus vai nos advertir que a fonte do pecado humano é o coração, ou seja, ele é o centro das nossas emoções, da razão, né? E em contraponto ao que ele vinha dizendo, não é a questão do que se come, do que se bebe, mas sim daquilo que está incrustado, aquilo que está colocado, aquilo que está dentro de cada um de nós. E Deus, como Jeremias bem disse, ele quem vai esquadrinhar não é o Senhor. Portanto, eu penso, ele não dá todo o tempo de questão, levá-lo a fugir da verdade central de Deus. Queria fazer um contraponto aqui, lá em Gênesis, quando Gênesis 19, lá, quando, na verdade, os anjos vão a Sodoma e Gomorra, eles dão uma palavra muito interessante. Não olhem para trás e não parem em lugar nenhum da planície. Não olhe para trás. Né? Nós, 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não olhe para trás. Não viva a sua vida anterior de pecado contido dentro de você, de desejo, das lascívias, enfim, de tudo aquilo que foi citado aqui, porque isso não é do agrado de Deus. O pecado ele vai permear a sua vida, ele vai nortear a sua vida, mas você deve rejeitá-lo em todo o tempo. Então, fica aqui, isso eu tenho trabalhado comigo, entendendo que se aquilo que eu vou fazer seja coisa mais simples que for, a Deus, eu não devo fazer porque estarei cometendo pecado diante do Senhor. Muito obrigado, pastor Carlos, pela sua palavra edificante. Pastor Obadias, Romanos 7, versículo 18. O que esse versículo fala aos nossos corações sobre a realidade do pecado? Pastor Obadias. O texto, então, está lendo? É para ler esse texto agora, né? Romanos 7. Eu já fui lido esse texto. Sete, 18. Sim. Graças a Pai, quero agradecer a presença de estar aqui com os nossos amados irmãos. E o texto de Romanos, capítulo 7, de 7 a 18, diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim,
isto é, na minha carne, não há bem algum. É com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Amados, como também aqui no livro de Marcos, que acabamos de ouvir, de onde sai a maldade, de onde sai o pecado? Ele sai do coração corrompido, que nos contamina, assim como também uma fonte corrompida lança correntes corrompidas, do mesmo modo, um coração corrompido lança raciocínios corrompidos, desejos e paixões corrompidas e todas as palavras e ações perversas que são produzidas por ele. Como também em Jeremias 17, de 9 a 10, o próprio texto também nos ensina que o coração, a própria consciência do homem, em seu estado corrompido e caído, é enganoso acima de todas as coisas. Quando o próprio homem diz em seu interior que não há Deus, ou que ele não vê Deus, nós já podemos dizer que este tem um coração caído, corrompido e enganoso. Nisso, em milhares de outras sugestões similares. Não somos mesmo capazes de conhecer o próprio coração, nem o que fazer durante na hora da tentação. Assim como na história de Ezequias e Pedro, que não souberam fazer, muito menos nós somos capazes de saber sobre o pecado do próximo ou depender dele. Seja qual for a perversidade existente no coração, nós podemos dizer que Deus está vendo. É por isso que nós devemos pedir a Deus a sabedoria, a sua força, o seu entendimento, para que possamos vencer todas as tentações, todas as contaminações, para que possamos ter um coração e um espírito adorador. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Obadias, pela sua participação, pela explicação muito bem feita. E eu gostaria de pedir ao pastor Mark Johnson para que ele possa também dar a sua palavra sobre o que foi dito aqui. Por favor, pastor Mark. Meus irmãos, eu fico tão feliz ouvindo esta conversa hoje de manhã, porque é uma conversa, eu vou dizer, uma das conversas mais importantes entre os pastores que poderia acontecer aqui no Brasil hoje em dia. É esta conversa. É esta conversa. Uma razão que eu estou até fazendo tudo para divulgar as ideias deste livro, que realmente são nada mais do que exposições dos versículos que estamos estudando nesta conversa, é devido ao fato que o pecado está estragando as vidas de tantos pastores, tantos missionários, impactando negativamente tantas igrejas. E eu penso, por quê? Por quê? O que está acontecendo? Por que tantos pastores estão enfrentando desafios na área espiritual, até moral e ética? Certamente, para mim, pessoalmente, eu vou dizer que esse tipo de conversa é uma coisa muito rara na minha vida. É rara. Para mim, ouvir pastores falando sobre este assunto, abrindo o coração,
Meu irmão, isso não acontece. Mas eu me pergunto, mas por que não? Por que não? Está escrito com tanta clareza na palavra de Deus. Esta conversa é saudável. Nós precisamos duas coisas, cada um de nós, a respeito do conteúdo. A primeira coisa, eu preciso de você, meu irmão em Cristo Jesus, de me relembrar constantemente que estou em Cristo Jesus. Eu fui transferido. Eu posso dizer não ao pecado. Pecado não é meu corpo se comportando naturalmente. Pecado é aquela disposição contra a vontade de Deus que vai usar meu corpo em formas não apropriadas. E você precisa falar comigo, Marcos, tu estás em Cristo Jesus, tu és uma pessoa regenerada, tu podes dizer não ao pecado e você precisa resistir. Eu preciso ouvir isso. E você precisa ter alguém constantemente se relembrando. Tolerância zero ao pecado em nossas vidas. É só isso que a Bíblia nos ensina. Eu sei, para você e para mim, de vez em quando a gente pensa, puxa, mas eu sinto tanta coisa na minha vida, como eu posso dizer não? Porque sente tão natural. Precisamos lembrar que nossa posição em Cristo Jesus é um fato. E agora Deus está nos chamando para viver nossa vida cotidiana na luz deste fato. Somos novas criaturas em Cristo Jesus, transferidos ao novo reino. E nós precisamos ter esta conversa constantemente. Por causa disso, eu queria ver mais pastores batistas, diáconos, diaconesas até, participando nessa conversa, mais missionários, missionárias, só porque isso é a mensagem que nós precisamos pregar em nossas igrejas. E até outras denominações estão precisando desta mensagem, que vem da Bíblia. Seja uma pessoa para facilitar a divulgação desta mensagem. Segundo ponto, meu maior inimigo é meu coração. O pastor Melquisedeque só falou para cada um de nós sobre a luta com meu coração. Eu fico grato por aquela honestidade, porque a luta que ele enfrenta é a minha luta, é a nossa luta. E faz bem para nós até publicamente até confessar, ore para nós, porque esta luta é constante. Vou finalizar esta palavra só rapidamente dizendo o seguinte: você precisa ter 3 relacionamentos na sua vida. Quem sabe que eu já falei isso com vocês, mas deixe-me só repetir rapidamente. Um mentor, alguém que você pode até conversar se tiver desafios, orientação, um mentor. Você precisa ter discípulos, alguém em que você está investindo sua vida. 3, você precisa ter um amigo do peito, que pode até pegar algumas questões sendo tratadas hoje de manhã e conversar mais de uma forma privada e particular sobre os desafios. Pedir a prestação de contas, oração, porque nossa missão é nada menos do que obediência universal, total, à vontade de Deus, revelado na palavra de Deus. E discipulado e amizade é o meio pelo qual podemos fazer isso. Obrigado. Amém, pastor Johnson. Irmão Regilânio, por gentileza, a questão de número 4, explique a natureza dos nossos desejos e por que precisamos observá-los de perto. Você pode ler Efésios 4, 20 ao 22. E aí o irmão pode fazer a sua análise. Amém? Amém. Bom dia a todos. Efésios 4, 20 e 22. Né? Mas antes, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade, né? Desejar aqui, deixar registrado os meus parabéns ao pastor Melqui e também saber que o pastor Obadias está conosco. Vamos lá, Efésios 4, 20 e 22. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem,
que se corrompe por desejos enganosos. Pronto. Ouvindo o que os pastores estavam falando, uma coisa que muitas vezes nós esquecemos, e uma grande maioria esquece, é que a nossa natureza pecaminosa ainda está militando com o Espírito Santo de Deus a partir do momento do nosso novo nascimento, né? A partir do momento que Cristo vem habitar em nossos corações, que há uma verdadeira regeneração, um verdadeiro arrependimento. E quando esquecemos disso, muitas das vezes achamos até normal ou natural alguns erros, como o pastor Max Johnson falou, até mesmo erros morais, éticos, achando que não tem nada, não tem problema, mas na realidade isso porque nós esquecemos muitas das vezes o que foi falado que há lá em Romanos, né, que o bem que desejo fazer, se não faço, e o mal que eu não quero fazer, se eu acabo fazendo, porque há essa luta. E quando nós nos deparamos com Efésios, em especial esse versículo, é justamente o que Paulo quer que venhamos entender e compreender, que a nossa mente não é mais a mesma. E quando a nossa mente não é mais a mesma, então todo o nosso corpo também não deve ser mais o mesmo. É bem verdade que alguns têm um processo mais demorado, mais lento, tem outros que é mais rápido, mas o que faz toda a diferença é o que o pastor Max Johnson falou também. É quando você tem alguém a quem você precisa prestar conta, né? É quando tem alguém que você precisa ir atrás e falar, né, do que está passando no seu coração, na sua mente, no seu dia a dia, e no decorrer da semana, do mês. Houve algo de um querido irmão há um tempo atrás, onde ele disse que é muito bom, esse irmão é muito importante, é muito bom quando alguém se dispõe a buscar alguém para poder falar, para poder abrir, para poder conversar. Então, quando a gente olha e diz assim que todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, nós vemos que o que aprendemos de Cristo não está relacionado ao que o mundo impera, coisas que muitos de nós acabam se deixando influenciar. Isso aqui eu me refiro não somente Olá, irmão Regilânio, está conosco? aí ele voltou novamente. Ok. Amém? Pode falar. Acabou. Pronto. Então, o que acontece? Às vezes acabamos esquecendo que o que nós ouvimos falar dele e fomos ensinados por ele são coisas que deixamos passar. E isso aqui eu me refiro muito na questão também da falta de leitura da palavra, da falta de oração, da falta de consagração, que é a questão do jejum, a questão de buscar pessoas maduras na fé e confiáveis, né? Aonde você pode sentar, conversar, falar dos seus medos, dos seus temores, dos seus anseios, dos seus desejos, para que Deus venha trabalhar, né? Ou seja, um ajudando ao outro nessa questão. Então, eu acredito, para finalizar, que os desejos enganosos que corrompem o nosso modo de pensar, muitas das vezes, ocorrem porque nós não buscamos, primeiro, a presença de Deus em oração, a presença de Deus em leitura da palavra, a presença de Deus em jejum, para quebrar o nosso próprio coração, o nosso próprio ego, e quarto, e não muito menos importante, buscar alguém para que possamos verdadeiramente confiar e confessar aquilo que nos angustia tanto. Obrigado, irmão Regilânio, pela sua participação e só ressaltando como é importante o mentoreamento. Ter uma pessoa para nos mentorear e também mentorear alguém, né? Discipulando e sendo discipulado. Isso é muito importante para as nossas vidas e ter um amigo do peito, do coração, né? Ok, querido? Pastor Francimário, por gentileza, nós temos aqui na questão número 5, pastor Francimário, ok? Está conosco, pastor Francimário? Sim, pode falar, pastor, estou lhe ouvindo. Então, nós temos aqui vários versículos. Qual deles foi mais útil para a sua vida, né?
Explique por quê. O senhor deve ter lido esses versículos. Se o senhor quiser destacar algum deles, por gentileza. Lembrando que nós temos 2 minutos e o tempo corre, né? Passa muito rápido. Por gentileza, pastor. Ok. Questão número 5. Ok, vamos lá. Vamos para o texto sagrado. Em Gênesis, capítulo 6, versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, né, falando aí do dilúvio e do coração. Nós temos falado muito aqui sobre o coração, né, e nós precisamos primeiro compreender que o nosso coração, ele é enganoso, ele tende a fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, né? E eu gostaria de ler, que vai exatamente nesse mesmo pensamento, Colossenses capítulo 3. Eu gosto muito desse texto, me faz lembrar ao meu coração a realidade em que eu preciso lidar, a minha responsabilidade, né? Então veja, Colossenses 3:5 diz assim: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Então é minha responsabilidade fazer morrer. E olha, meus irmãos, que isso não é brincadeira, não. Quão difícil é essa situação, né? Então, para a gente fazer morrer isso diariamente, a gente tem que ir na contramão do que diz o versículo seguinte aqui, ó. Olha a continuidade do versículo 5. Fiquem longe, uma orientação, fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Então, veja, quantas coisas que são nocivas ao nosso coração, ao nosso relacionamento com Deus, e é minha responsabilidade. Não adianta eu querer transferir para Deus, dizer, Deus tem que me livrar disso. É minha responsabilidade evitar, ficar longe, evitar a imoralidade, a idolatria, tantos outros pecados aí que esse capítulo 3 aqui de Colossenses vai falar. Então eu preciso compreender que Deus, sim, ele é todo-poderoso, ele é soberano, ele não concorda com o pecado na vida de ninguém, nenhum santo. O pecado na vida de nenhum santo do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, Deus concordou com o pecado de ninguém. Pelo contrário, né, ele se opôs ao pecado. Então nós precisamos compreender isso, que Deus trata o nosso pecado e às vezes ele nos disciplina para o nosso bem, por conta do pecado. Então nós precisamos atentar, não para o coração do outro, mas para o nosso próprio coração e dizer, Deus, tenha misericórdia de mim, me ensina a cada dia a ter uma vida de submissão ao Senhor. E certamente, meus irmãos, só uma aplicação prática disso, rapidamente, certamente, quando nós temos uma vida de oração, uma vida de leitura e estudo da palavra de Deus, nós estamos a cada dia mortificando a nossa carne para a glória de Deus. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Francimar. Vamos, pastor Melquisedeque, tem uma pergunta a fazer, a número 6, e também o pastor Carlos vai responder a mesma pergunta, tá bom? Por quê? Se já morremos para o pecado, por que nós ainda pecamos? Deus abençoe, pastor Melqui e pastor Carlos. Pastor Melqui primeiro. Preciso mesmo dar bênção para responder um negócio desse, né? Como? Não tem nem referência ordem, bíblica aqui. É só... não. Tô vendo. Então, queridos, é um desafio para a gente, né? Se já morremos para o pecado, por que ainda nós pecamos, né? Por que ainda temos essa terrível ainda ação do inimigo, né? Embora seja ação herdada, né?
herdamos uma natureza pecaminosa e ela nos leva exatamente a termos práticas, né, nesse sentido. Baseado, né, no estudo como um todo, né, na palavra, inclusive, do nosso orientador, pastor Mark Johnson, acredito que essa luta, ela exatamente está relacionada à nossa guarda baixa, ao entendimento de que nós, muitas vezes, ao invés de, à luz da palavra, aplicarmos coisas que são necessárias para uma vida cotidiana, nós vamos relaxando com o tempo. Então, a natureza morreu, mas eu continuo ainda deixando que o velho homem tenha práticas ou venha a ter práticas na minha vida. O matar o velho homem, que a Bíblia nos ensina, claro, ele está nos dando a condição de que o pecado que me condenaria e me levaria ao inferno, por Deus foi perdoado. Então, morreu exatamente a natureza pecaminosa, morreu a condenação, mas ainda está, todos os dias, em minha vida, a natureza humana. E essa natureza humana, quando nós permitimos que ela tenha ação, ela também, claro, dá os seus frutos. Então, eu creio que o fato de termos morrido para o pecado não nos dá a condição de descansarmos quanto ao pecado. O texto não está me fazendo entender que o morrer é uma ação espiritual, como o estudo nos ensinou, em que depois que entreguei minha vida a Jesus, já era. Eu não preciso mais ter preocupação nenhuma. Já estou isento de qualquer de qualquer pecado ou de cair. E não foi isso que nós aprendemos no estudo. Pelo contrário, tem sim a ação direta do Espírito Santo, que é quem nos dá a vitória, que é quem nos dá a segurança. Mas como também foi falado, né, e usado o texto no estudo, no vídeo, o pastor Mark Johnson usou o texto, citou o texto de Romanos capítulo 8, quando fala que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, de que nós não exatamente aplicamos do jeito correto, não está dizendo que eu não posso ou não vá cometer algo que não agrade ao Senhor. Pelo contrário, Jesus ensina aos seus discípulos para que vigiassem e orassem, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, isso se aplica até os nossos dias. Isso é aplicável aos dias de hoje. Eu estou pronto espiritualmente, mas eu posso cair, eu posso pecar. Então, matar a natureza do pecado em mim é algo diário. Fazei, pois, morrer, está em ação. Os textos que foram citados exatamente nos levam a entender que o texto está em ação. Fazei não é matou e acabou, não. É fazer morrer, é ter uma vida contínua de mortificar a carne, de matar a carne, de não permitir que o pecado reine. Desculpe ter passado os 2 minutos. Deus nos abençoe. Amém. Pastor Carlos, a mesma pergunta? Irmãos, é difícil, né? Porque, humanamente falando, nós estamos num processo de santificação, mas não estamos prontos para isso. Então, pastor, o texto de Romanos 6:7, ele diz que, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado, não aprendemos isso. Como discípulos, dificuldades no período em que Jesus veio entender o que é ser crucificado, o que é ser. Os 3, ele diz assim: entrega ao Senhor Pastor Carlos? Eu não consigo ouvir o pastor Carlos. Eu também não estou ouvindo. Ok? Muito bem. Pastor, irmão Regilânio,
Não, pastor Obadias, por gentileza. Eu tenho uma pergunta a fazer ao senhor. O senhor está me ouvindo, pastor Obadias? Pastor Carlos voltou? Pastor Obadias? Pastor Carlos voltou? Pode concluir, pastor Carlos. Alô? Voltei. Caiu a conexão aqui. Ok. Então, só concluindo aqui, entrega ao Senhor as tuas obras e teus desígnios. A grande dificuldade, eu creio, nossa, como ser humano ainda, é que talvez nós queremos forças com o nosso entendimento e com a nossa vontade. Quando estou estudando a mente de Cristo, e para termos a mente de Cristo, precisamos ser como Cristo, pensar como Cristo, viver como Cristo, ter as atividades que Cristo teve, os seus hábitos muito saudáveis, muito bons, em orar, em ler, em buscar, sempre fazer a vontade de Deus. Enquanto nós estivermos lutando com a vida, nós teremos dificuldades e vamos esbarrar em muitas delas, mas creio pelo poder do Senhor que isso é um processo do qual nós precisamos permitir, porque já fomos remidos, lavados e justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Pastor Obadias, por gentileza, a questão de número 7. Se nós morremos para o pecado, nós cristãos, né? Qual é a nossa responsabilidade em relação ao pecado agora, pastor Obadias? A nossa responsabilidade é não pecar. É não continuar pecando, é nos enchermos do Espírito Santo, é realmente buscarmos uma vida de santidade, é buscarmos realmente gastar o nosso tempo, o tempo que temos a produzir frutos, frutificar. É o que realmente, essa é a nossa tarefa, fomos chamados para levar as boas novas de salvação, mas primeiro a gente tem que nos encher o nosso cálice, para depois encher os dos outros, né? Então, temos que nos encher da palavra e realmente pedir ao Senhor que possa nos purificar, nos santificar, né? Aqueles pontos negativos que nós temos, aquele pecado que às vezes ainda anda tentando ou nos tentando, e possamos pedir a cura, a libertação deles, para que possamos vencer todo dia mal. Todo dia é um dia de luta, é um dia que devemos travar realmente em Jesus Cristo e vencê-los, né? Todo dia temos um gigante, um Golias a vencer. E que realmente a gente busquemos o Senhor. Então, essa busca de santidade ela é muito necessária e que realmente, para justamente vencermos o pecado, precisamos, né, ouvir o Senhor Jesus, nos encher do Senhor Jesus e uma oração constante, né, conversa constante com o Pai, que Ele sabe nos dizer como devemos prosseguir. Obrigado, pastor Obadias. Obrigado. Irmão Regilânio, qual aplicação você poderia nos apresentar sobre as verdades que foram ditas aqui, que foram dadas através do estudo, que você pode aplicar para a sua própria vida, irmão Regilânio? A gente, quando fica num momento como esse, a qual todos que estão participando, vêm participar e começam a perceber duas coisas, né? Uma delas é a gravidade do pecado, e muitas vezes, como eu disse, a pessoa acaba esquecendo a gravidade do pecado, que traz uma separação e que a ira de Deus também estará sobre aqueles que são desobedientes.
né? E os desobedientes são aqueles que conhecem o Evangelho. A gente vê isso aí em Tessalonicenses, nós vemos também em outras passagens. Então, a aplicação mais pessoal é a sinceridade para com Deus. É ser sincero para com Deus. A gente, às vezes, acaba esquecendo, como servos de Deus, até você que nos vê, nos assiste nesse momento, esquecemos que Deus está nos vendo diariamente. Estamos, de uma certa forma, nus diante de Deus. Não há nada que passe em nossa mente, em nosso coração, que Ele não saiba. Então, eu acredito que o primeiro passo, Pastor Pontes, é a sinceridade para com Deus. Colocar diante de Deus verdadeiramente o que está passando em seu coração, em sua mente, ser sincero, pedir a Deus ajuda para poder superar essas dificuldades, como já foi tratado aqui, falado aqui também, buscar um mentor, buscar alguém que você veja como referência para poder expor. E a coisa mais difícil que tem, especialmente para líderes, né, e aqui eu me refiro a líderes de todas as formas, seja de EBD, como também de líderes de congregações, de igrejas, é se expor. Principalmente porque muitos, em sua caminhada, tentaram encontrar algum mentor. E, infelizmente, muitos acabaram, de uma certa forma, não achando um mentor que verdadeiramente pudesse confiar e crer. Então, eu acredito que é isso, é ter sinceridade diante de Deus, falando e abrindo verdadeiramente o coração, rasgando o coração do que está em si, como foi falado no último estudo, ai de mim, como Isaías falou quando viu o Senhor. Então, nós muitas vezes esquecemos que estamos vendo diariamente o Senhor. Então, temos que olhar e dizer, ai de mim, Senhor, me ajuda a superar as minhas dificuldades espirituais, as minhas dificuldades carnais, e coloque diante de mim uma pessoa a qual possa abrir o coração e falar de todas as necessidades e dificuldades para crescer como varão perfeito em Cristo Jesus. Então, acredito que é isso, é a sinceridade diante do Senhor. Obrigado, irmã Regilane. Eu gostaria de também fazer essa pergunta ao pastor Francimado, Melquisedeque, ao pastor Carlos e ao pastor Obadias, né? Qual é a verdade ou as verdades que vocês aprenderam lendo esse estudo, vendo o vídeo do pastor Marco, que você pode fazer de maneira prática, aplicar de maneira prática na sua vida? Pastor Francimado. Obrigado, pastor Francisco Pontes. Meus irmãos, que coisa maravilhosa podermos ouvir tudo isso nessa manhã. Quanta responsabilidade nós temos, né? Quantas aplicações práticas eu preciso fazer na minha vida, né, diariamente, meus irmãos. E a aplicação prática de tudo que eu ouvi aqui, que eu preciso estar seguro em Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele é o meu porto seguro, ele é meu Salvador e meu Senhor, e sem ele, eu e todos os homens e mulheres desse planeta estão perdidos. Então, meus irmãos, eu estou feliz em saber que em Cristo Jesus nós saímos da condenação para a vida eterna. Então, vale a pena cada dia nós nos esforçarmos como pessoa, como filhos de Deus, servos de Deus, pastores, pai, mãe, e falar, Deus, como eu estou errando. Às vezes, irmãos, às vezes nós erramos, não é nas grandes coisas. Puxa vida, hoje assaltei um banco. Não. Mas se de repente você discutiu com a sua esposa e não pediu perdão, você errou, né? Tratou um filho de forma que não está de acordo com a palavra de Deus, errei também. Então, certamente, são as pequenas coisas, né? São as raposinhas que vai lá na frente trazer um grande prejuízo, porque isso pode ser pensado como uma certa normalidade. Bem, tratar a esposa é normal, tratar ela mal tá normal, tratar o filho mal também está normal, e não está normal. É uma atitude pecaminosa. Então, veja, eu sou desafiado, meus irmãos, e olha que eu erro, viu? Eu erro com a esposa, eu erro com as meninas, e tenho que ir lá e me humilhar. Pedir perdão é se humilhar e dizer, olha, eu errei, me perdoe. Então, eu estou sendo desafiado a continuar na caminhada e me sinto encorajado, porque não estou sozinho nessa caminhada. Obrigado, pastor Francisco Pontes.
As raposinhas, bem lembrado, né? Pode acabar com toda a vinha, né? Pastor Melk, qual a aplicação que você faz para a sua própria vida, desse estudo, dessas verdades bíblicas ditas aqui? Que eu preciso parar de tentar, né? Que o tentar não está resolvendo. Né? Eu preciso parar de me esforçar para resolver as coisas, confiar mais no Senhor e passar realmente a fazer aquilo que agrada a Ele. Obedecendo a sua palavra, eu vou encontrar a fórmula, o jeito exatamente de não viver em pecado. E reforço, né, usando as palavras do pastor Francimário, observando as pequenas coisas que são elas que mais nos derrubam. Às vezes nós nos deixamos levar por elas, né? E eu me preocupo muito até para que Deus possa me fazer ser exemplo. Então, uma das coisas que eu aprendi na prática é sempre lembrar de que um discipulado eu recebo e eu dou. Então, se eu vou ser discipulado, eu preciso também dar aquilo que eu tenho recebido para outra pessoa. Então, eu tenho que dar com verdade, sinceridade, honestidade e humildade. Então, não posso dizer para outra pessoa, como fariseu, evite fazer isso, não faça aquilo, se eu mesmo não estou vivendo isso. Então, na prática, o que eu aprendi é que eu preciso parar exatamente de tentar resolver e passar realmente a confiar e a fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque as minhas forças, elas não vão me dar condições dessa vitória. Mas, claro, Deus ele me dá condições de viver uma vida de busca de santidade constante, que eu não serei isento de cair ou de pecar, mas que eu não serei um pecador permanente, que eu não ficarei e não me entregarei ao pecado, né? E que dia após dia estarei vencendo para a glória do Senhor. Pastor Carlos. Que bom, né, irmãos? É edificante nós podemos ser exortados. Ser exortados por Deus é algo maravilhoso. E eu penso que nessa lição toda, o próprio livro está dizendo para nós, confiando em Deus, ou seja, eu vou olhar para a sua graça, né? A sua graça regeneradora por meio de Cristo Jesus, a sua benevolência que veio pelo Senhor, sua mercê, porque somos salvos e unidos com Ele. Porque Efésios 2, 4 e 5 diz assim, mas Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É graça, é bondade. Deus sabe quem eu sou, Deus sabe quem nós somos. Deus conhece os pensamentos mais ocultos que estão dentro de cada um de nós. E quanto a nós, a nossa responsabilidade é essa, é de expor a Deus aquilo que está, às vezes, fazendo um muro de proteção contra a vontade de Deus na nossa vida. Porque a dívida foi paga. Não é? Eu penso que pelos pecados passados, presentes e por aqueles que não deveríamos, mas por algum motivo ainda o faremos. Mas a graça nos foi dada. É essa graça que nós temos que olhar com carinho, com amor, vendo como Jesus amou, como ele andou, como ele buscou a fonte do Pai. E eu acho que é isso que fica para mim aqui nesse estudo aqui, né? Essa importância de estarmos olhando dentro de casa, nos ajuda a sermos santos, nós poderemos provar e mostrar às pessoas que a verdade de Cristo ela está em nós e que realmente nós somos libertos pelo sangue. Pastor Obadias, por gentileza, faça uma aplicação para a sua própria vida dessas verdades que nós acabamos de escutar e ouvir, né, da palavra de Deus. Amém. Eu quero dizer aos nossos pastores amigos que esse tempo tem sido um tempo muito de refrigério para a nossa alma e louvo a Deus pela vida de todos os nossos irmãos, pastores que estão aqui.
E, meus amados, a verdade é a seguinte: o que realmente podemos ou estamos aprendendo com esses temas, com esses assuntos, é que nós precisamos, realmente nós precisamos fazer morrer o amor desordenado aos bens atuais. Porque se a gente observar hoje, a maioria das nossas coisas está girando em torno aos bens materiais, aos bens atuais. Estamos esquecendo dos bens espirituais, dos bens eternos. E o próprio Deus, na oração, nos ensinando, disse: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu reino, seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino, amados. Isso, com certeza, é uma oração e um texto que a gente precisa meditar, e é muito sério isso. E por isso, não somente buscar fazer morrer essa desordenada busca em bens atuais, mas também a satisfação exteriores. Toda a satisfação. E o texto que vimos aqui tem uma lista enorme, né? No próprio versículo 5 do capítulo 3 de Colossenses, vai falar prostituição, impureza, apetites desordenados, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Tudo que procede desses valores e do mundo e que é pecado, esse valor alto demais da mente que não vem do Senhor, isso precisa ser descartado, precisa ser como aquele copo de água descartável que a gente bebe, aquele copo de água mineral, a gente bebe, depois a gente amassa e joga. Só que nós não podemos mais e nem precisamos mais viver de acordo com as coisas deste mundo. Realmente, o que nós precisamos, quando o texto fala em Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, a palavra mortificai, o que nós precisamos é dar uma freada, e em muitos casos brusca, realmente parar. E ainda em um comentário que eu acabei de ler, e fiz uma soma aqui rapidamente aqui buscando o dicionário, seria castigar o próprio corpo. Então, eu errei, meu corpo errou, eu vou castigar. Né? Eu não vou mais alimentar meu corpo com esse vício, com esse pecado. Para a glória do Senhor. Amém. Amém. Ok, muito obrigado, pastor Obadias. É interessante, nós estudamos 2 capítulos do livro A Busca de Santidade, de R. Briggs. Estudamos o capítulo 5, né, uma mudança de reinos. Nós saímos do reino das trevas, estamos no reino da luz. Temos os nossos pecados perdoados, estamos no processo de santidade, em busca dessa santidade. Para tanto, é necessário a batalha por santidade, capítulo 6. Nos explica isso. E é interessante porque uma coisa que vai ficar na minha mente, eu acho que foi o pastor Melquisedeque que disse que não podemos baixar a guarda para o pecado. Devemos vigiar, devemos estar cientes que a carne milita contra o espírito. Temos 2 inimigos, nós mesmos e o diabo, Satanás, a nos tentar. Pastor Mark Johnson, por gentileza, pode fazer as considerações finais. Está com o senhor. Obrigado, pastor Francisco Pontes, por nos facilitar nesta conversa de hoje. Não posso imaginar uma conversa melhor
sobre a vida cristã do que esta conversa que acabamos de fazer. A minha palavra final é para você, o meu amigo, a minha amiga, que está ouvindo esta conversa bíblica e totalmente aberta entre estes líderes. E a aplicação é essa. Nós estamos conversando sobre o assunto que pode estragar a sua vida mais do que qualquer outro. Então, este assunto é de suma importância para a sua vida, para a minha vida. Os líderes aqui já falaram sobre a importância de lidar com pecado, chamado pecado remanescente, que está sobrando no coração de cada um de nós. Meu irmão, isso é o único caminho que nos leva à felicidade que todos nós buscamos aqui neste mundo. Então, a minha palavra final para você, que eu já lancei para estes pastores e diáconos que estão ouvindo, eu queria lançar para você. Se você precisa ter alguém que está te mentoreando, que está tendo conversas igual a esta conversa, você está precisando investir a sua vida na vida de alguém. Aquele que você recebe passa por outras pessoas. Ou seja, esteja discipulando. Mas você precisa ter alguém andando ao seu lado. A conversa de hoje é tão séria. Já falamos sobre áreas em nossas vidas em que o coração está desejando a coisa errada. Como eu posso avançar? Você precisa ter um amigo de peito. Alguém que você pode abrir o coração. Então, os puritanos e os batistas antigos tinham como até uma prioridade na oração, um pedido. Um pedido. Deus me dê um amigo de coração. Que possa abrir o coração e dizer, eu estou até com problemas nesta área da minha vida. Você vai orar comigo, por favor? Eu posso até conversar contigo. Você vai me perguntar, e aí, como estão as coisas? Porque pecado cresce na escuridão. Pecado cresce na escuridão. Mas se andarmos na luz, podemos ver cada dia mais e mais a conquista que nós já ganhamos em Cristo Jesus, sendo realizado na minha vida. Então, meu amigo, minha amiga, esteja buscando alguém que você pode entrar e conversar em detalhes sobre o assunto que você tem ouvido hoje. Que esta pessoa seja alguém que você pode andar durante sua vida, tendo até a conversas mais importantes, igual a esta conversa de hoje. Que Deus abençoe e até a semana que vem, mais uma vez, nós vamos nos reunir e continuar a nossa conversa sobre a nossa busca de santidade. Obrigado para os participantes de hoje. Que Deus abençoe cada um que participou, ouvindo esta gravação mais para frente. Que Deus os abençoe e até nossa próxima conversa.